O assunto de hoje é cálculo coraliforme. Olá, vocês estão no canal Urologia e Saúde, Dr. Ângelo Contar, urologista. Hoje o tema do vídeo é uma complementação do vídeo anterior que eu já fiz sobre cálculos renais. Nós temos uma ideia que os cálculos são pequenos cálculos que se formam nos rins, é uma questão genética, a gente comentou no vídeo anterior, e quando descem, né, em direção à bexiga, entram na ureter, acabam causando aquela dor horrível, que todo mundo já deve ter ouvido falar da cólica nefrética. Tem algumas peculiaridades, por exemplo, o cálculo coraliforme, forma de coral, né, os antigos chamavam chifre parecido com chifre de cabeça de veado, né, cheio de ramificações. O rim, lembrando grosseiramente, eu vou deixar um videozinho aqui para vocês, uma imagem, mostrando um rim. Ele tem uma parte, o rim é do tamanho de um mouse, mais ou menos, de computador, tá, gente? Uma pessoa do porte mediano tem o rim do tamanho do punho ou de um mouse. Ele tem uma parte cortical, é a parte produtora de urina, e um meio, que é oco, que a gente chama de medular. E tem cálculos meio diferentes, assim, os cálculos mais comuns que se formam na parte oca, nessa medular, onde ficam os cálices. Aí a imagem está mostrando para vocês. Nós temos o cálculo coraliforme, que ocupa toda a parte medular do rim, toda a parte oca do rim, ou parte dela, quase toda ela, né? E existe ainda a nefrocalcinose, que é uma situação diferente. Para o vídeo não ficar muito comprido, depois eu gravo outro sobre nefrocalcinose. Então vamos falar lá um pouquinho sobre cálculo coraliforme. Cálculo coraliforme, gente, então é um grande cálculo, está mostrando aí na imagem para vocês, que ocupa toda a parte medular ou oca do rim, que geralmente está relacionada a uma inflamação crônica desse rim, causada por uma infecção, uma pielonefrite, nós chamamos de pielonefrite, infecção dos rins, por um determinado germe, chama-se proteus. O proteus, ele vem de uma infecção de bexiga, geralmente, sem sintomas, a pessoa não tem sintoma, aqueles sintomas clássicos de ardência urinária, frequência urinária, dor a urinar, tem que urinar várias vezes, com muita ardência, a pessoa não parece que não esvazia a bexiga, mais comum em mulheres, né? Essa é a cistite, ou infecção urinária baixa, clássica, né? E algumas pessoas não têm dor. E geralmente essa situação é por essa bactéria chamada proteus. Pois bem, esse proteus pode infectar a bexiga, causar uma cistite, digamos assim, assintomática. O termo técnico que nós usamos é colonização da bexiga. A pessoa não chega a ter sintomas. E essa bactéria, especificamente essa bactéria proteus, pode subir ao rim e causar uma infecção crônica também, sem dor. Então, uma pielonefrite assintomática, uma infecção renal assintomática. Pois bem, esse bichinho, ele tem uma característica, ele secreta, ele elimina, vamos brincar assim, eu falo com meus alunos, ele faz xixi de uma proteína, uma enzima, chamada urease. Essa enzima, ela converte a ureia que tem na urina da gente num sal de amônia. O pessoal mais antigo deve lembrar do famoso produto de limpeza chamado Ajax. O Ajax hoje é uma substância com cheirinho, um desinfetante para dar cheirinho, mas o pessoal mais antigo, barba branca, cabelo branco, vai lembrar, ou sem cabelo, vai lembrar do Ajax. O Ajax era amônia, era um cheiro muito forte, um produto extremamente alcalino, feito para limpeza pesada. E hoje ele mudou, comercialmente é outro produto. Hoje é um desinfetante. Então, o que é o Ajax tem a ver com infecção do rim? Tem tudo a ver. Esse bichinho, o proteus, ele converte a ureia que nós temos na urina, é um sal mineral, que é derivado do metabolismo da musculatura da gente, e sai só pela urina, quase tudo pela urina. Esse bichinho ele tem essa capacidade, ele converte essa ureia em amônia. E essa amônia acaba precipitando como se fosse um sal, mais ou menos um sal. Precipita, vira um pó, e esse pó vai colando
um grãozinho no outro, e acaba formando o chamado cálculo coraliforme. Vai ocupando toda a parte oca do rim, não prejudica muito o funcionamento do rim. No entanto, o objetivo dele com isso é que a amônia ela é alcalina, e a urina da gente é um pouquinho ácida, e é um mecanismo de defesa da gente. A urina sendo ácida, as bactérias geralmente não conseguem se desenvolver muito. Quando consegue vencer essa acidez, acaba dando a chamada pielonefrite. Mas é um mecanismo que tenta, a acidez da urina é um mecanismo que o organismo encontrou para tentar se livrar das bactérias. Só que esse danado desse bicho, ele consegue fazer isso. Ele mistura uma substância alcalina, que é a amônia, que ele produz através dessa enzima chamada urease, para equilibrar o ácido da urina, tornando a urina menos ácida. Então, essa situação que as coisas em conserva, que ficam no vinagre, não estragam, por causa da presença do vinagre, o bicho ele conseguiu inventar essa situação de se livrar dessa acidez, e a urina deixa de ser ácida com a presença da amônia, permitindo que ele sobreviva, se multiplique e permaneça. É quase um parasita perfeito da gente. Quase não é nenhum parasita, eu costumo falar em sala de aula que ele é um comensal, né? O comensal, o termo que a gente usa, é aquele parasita que não incomoda muito o parasitado para não se prejudicar, né? Se ele incomoda muito o parasitado vai tentar se livrar dele. Ele não, ele faz isso com maestria, digamos. Permanece no rim, infeccionando o rim, produz amônia, neutraliza ali a acidez da urina, permitindo a sua multiplicação e permanência nesse corpo humano. Só que nesse processo ele produz esse sal. Sal é um derivado de amônia, uma precipitação, é um tipo de sal alcalino que vai formar o cálculo coraliforme. Ele vai começar a incomodar quando ele ocupar toda a parte do rim. Normalmente ele não dói, e isso é o problema. Ele é grande justamente por isso, porque não dói. Então vai ocupando todo o rim. Quando começa a prejudicar o rim, a danificar o rim, esse cálculo, e aí a pessoa começa a ter os primeiros sintomas, às vezes é um pouco tarde, esse rim pode estar já mais comprometido. Se a pessoa leva a sorte de fazer um exame de imagem, uma ecografia, uma tomografia durante esse processo de formação desse cálculo e detecta ele menor, a gente consegue dar uma solução definitiva. Tira o cálculo, trata a infecção, provavelmente não vai formar novamente. Mas às vezes a gente chega tarde. Eu estou com conduzindo dois casos, estão em preparo para a cirurgia. São duas pacientes, duas mulheres inclusive, com cálculo coraliforme bilateral. As duas já têm uma certa perda de função renal. Então nós vamos tentar salvar esses rins, tirar os cálculos, tratar essa infecção e tentar acompanhar esses pacientes da melhor maneira possível para que mantenham a função renal adequada, podendo viver de forma normal. Ao longo dos anos, essa infecção pode voltar, então são pacientes que têm que ser monitorizados, né? E no caso dessas duas, não é tão frequente cálculo coraliforme bilateral, porque se você perde um rim por um cálculo coraliforme, não, tudo bem, você tem o outro. É a situação do transplante, que eu já também gravei um vídeo sobre isso. O doador perde um rim, entre aspas, doa para uma pessoa, vive perfeitamente com o rim. Então, se a pessoa tem um rim afetado pelo cálculo coraliforme, e esse rim está prejudicado, tudo bem, podemos até remover esse rim, digamos que está tão prejudicado que não tem a salvação, não adianta tirar o cálculo, isso é muitas vezes necessário. Aí fica o outro rim, se o outro rim é saudável, está tudo bem. Essas duas pacientes que eu estou conduzindo, as duas têm cálculos coraliformes bilaterais com dano para os dois rins. É uma situação bem mais delicada. Envolve até risco de vida, é uma cirurgia grande. Já falando então sobre o tratamento, é a chamada cirurgia percutânea de rim. No passado, eu ainda peguei essa época, na época da residência, a época da cirurgia aberta dos rins. Eram incisões enormes, logo abaixo da costela dos pacientes, para acessar os rins. O rim era aberto que nem um pãozinho de cachorro-quente, abrir pelas costas do rim, e removiam esses cálculos. Hoje a gente, graças à tecnologia e à ciência, a gente consegue fazer isso só com um furinho nas costas. Também vou deixar uma imagem aí para vocês.
terem noção o que é a cirurgia percutânea de rim, uma cirurgia que particularmente eu gosto muito de fazer. Me é muito prazeroso tirar um cálculo que traz tanto sofrimento para a pessoa, por um furo apenas nas costas. O paciente opera num dia, geralmente no dia seguinte, mais 2 dias, já está em casa, com mínimo de dor e sem esse cálculo que tanto incomoda. Tá bem, pessoal? Então esse é o cálculo coraliforme. Em breve devo gravar um outro vídeo sobre nefrocalcinose, que é uma situação um pouquinho diferente sobre cálculos renais também. Vocês estão no canal Urologia e Saúde, sejam sempre bem-vindos, sugiram temas quando desejarem, não esqueçam do sininho, das notificações e das inscrições. Até mais!